Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para te trazer uma palavra muito forte, irmãos. Deus tem colocado aqui uma mensagem abençoada e eu tenho certeza vai tocar a sua alma de uma forma tão poderosa que, se você acreditar no poder de Jesus, você vai conseguir enxergar a mão dele sobre a sua vida, mesmo em meio às piores lutas e tempestades. Amém? Se você está entrando aqui pela primeira vez no canal, saiba que você não está sozinho, porque existem milhares de irmãos e irmãs em Cristo que vão orar junto com você. Nós vamos orar pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho e tudo o que você precisar hoje. São pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países que dedicam parte do seu dia para se unir nessa corrente de fé e de oração. Eu gostaria muito de poder dar um abraço em cada um de vocês e poder falar das grandezas do Senhor. Eu sei que nós estamos limitados pela distância, mas ao mesmo tempo nós estamos unidos em um mesmo espírito, uma mesma fé, no único Deus verdadeiro que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? Então nós já vamos começar com a mensagem de hoje. Antes eu quero pedir somente que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero entrar todo dia na sua casa com uma palavra de bênção, uma palavra de salvação. E vamos caminhar juntos, porque esse mundo não está fácil, não é verdade, irmãos? E quanto mais a gente se fortalecer um com o outro, mais o Espírito Santo vai se manifestar no nosso meio. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de curas, de milagres, portas de emprego. Deus tem feito grandes coisas e hoje não será diferente. Amém? Então eu quero ler com você o Salmo 32, o versículo 6, que diz assim: Todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém? Irmãos, eu sei que todos nós estamos passando por lutas, por tribulações, e é normal nós orarmos para que Deus nos livre dessas situações. É claro que não tem nada de errado nisso, afinal de contas, ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Acontece, irmãos, que algumas vezes, em vez de Deus nos tirar do problema, o Senhor quer entrar no problema junto com a gente. Deus quer fazer parte da nossa vida, mesmo que a gente esteja no deserto. E aqui nesse versículo está dizendo que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. E a promessa é que, se nós fizermos isso, quando as muitas águas se levantarem, elas não vão nos atingir. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Muitas vezes você tem buscado a Deus quando as coisas pioram, quando a situação fica difícil. E isso não é errado. Todos nós temos a tendência de buscar mais a Deus quando as situações apertam, quando nós temos um ente querido doente, quando nós estamos passando por problemas de saúde, financeiro. Mas eu quero te encorajar a se fortalecer espiritualmente, não somente num domingo à noite, quando você está no culto da igreja, mas todos os dias da sua vida. Eu sei que talvez você não tenha o hábito de orar, você não tenha o costume de fazer uma oração de manhã, de noite, mas é por isso que eu estou aqui. Eu quero ser apenas um ajudador, um encorajador. E fica muito mais fácil quando nós nos reunimos para orar em família, orarmos juntos uns com os outros, não é verdade? Então venha orar conosco aqui de manhã e à noite, porque a promessa é essa. Quando você estiver em oração, fortalecido espiritualmente, e aí mesmo que venham as lutas contra a sua vida, elas não vão te abalar, porque a sua fé vai estar fortalecida. Amém? O problema é que muitas pessoas constroem sua casa sobre areia. Elas não praticam a palavra, elas não oram diariamente, e aí quando vêm as tempestades, o próprio Senhor Jesus disse que grande é a queda dessa pessoa, grande é a derrota, porque a pessoa não se fortaleceu, ela não criou raízes, ela não construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nessa parábola que Jesus fala da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, ele fala que as tempestades, as enchentes, vieram contra as duas casas. E isso me mostra uma coisa que eu tenho aprendido há muito tempo na minha caminhada cristã. É que o fato de nós buscarmos a Deus e termos fé não quer dizer que nós seremos poupados das lutas, mas quer dizer que o Senhor estará sempre ao nosso lado. E um exemplo da Bíblia que eu gosto muito e que sempre me inspira nos momentos em que eu passo por lutas é a história de Daniel na cova dos leões. Irmãos, essa história está registrada no capítulo 6 do livro de Daniel e eu sugiro que você separe um momento do seu dia mais tarde para ler essa passagem, porque ela é muito poderosa. E a Bíblia diz que Daniel era um homem íntegro, muito dedicado a Deus, e foi por causa disso que eu coloquei o nome do meu filho de Daniel.
justamente porque ele era um homem temente ao Senhor. E a Bíblia conta que Daniel estava morando na Pérsia, que era um lugar totalmente diferente da sua cultura. Ele estava longe de Israel e mesmo assim ele não se desviou. E foi por causa da sua honestidade, da sua competência, que ele ganhou a confiança do rei Dário, o que despertou a inveja de outros líderes. E aqueles outros líderes tramaram então contra Daniel, fazendo o rei assinar uma lei que proibia a adoração a qualquer deus ou homem, a não ser o rei, por 30 dias. Mas irmãos, Daniel era muito fiel a Deus. E sabe o que ele fez? Em vez de parar de orar, ele manteve a sua rotina de oração e ele foi pego em flagrante. O rei ficou muito triste porque gostava de Daniel. Mas se o rei não cumprisse aquela lei que ele tinha assinado, o seu governo poderia sofrer graves consequências. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões para ser devorado. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue se colocar no lugar deste homem de Deus que fazia tudo o que era correto? Esse homem era íntegro, ele vivia em santidade, mas mesmo assim ele foi tomado por uma grande provação. Irmãos, eu sei que muitos de vocês também têm tido essa mesma fé. A sua família talvez não te apoia, talvez o seu esposo, a sua mulher, e eu quero te encorajar, não desista, não pare de fazer a obra do Senhor, não deixe de obedecer a Deus para dar ouvido às pessoas, porque sabe o que vai acontecer com você? Deus vai honrar a sua fé, Deus vai te abençoar, Deus estará com você em todos os momentos. E quando nós lemos a história de Daniel, nós percebemos que algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel foi salvo de uma morte terrível. E eu quero ler com você o que está escrito em Daniel capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 23. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui nós vemos o grande livramento que Deus deu, e o fato que foi determinante nesse livramento é que Daniel foi considerado inocente à vista de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Diante do Senhor, todos nós somos culpados. Todos nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Mas por causa de Jesus Cristo, nós agora somos perdoados, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, porque agora os nossos pecados foram perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. E é por isso que é tão importante você se arrepender dos seus pecados e você crer em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Mas o que está escrito nesse versículo aqui é em relação à vida de santidade que Daniel tinha. Ele não era um homem perfeito, mas ao mesmo tempo ele era um homem justo e ele não tinha feito nada de errado. E aí fica uma lição para todos nós aqui. Tem pessoas que oram aqui comigo, irmãos, de manhã e à noite, mas a vida dessas pessoas não muda. Essa pessoa está sempre presa no pecado, sempre fazendo coisas erradas, injustiçando as outras pessoas, passando os outros para trás, e ainda querem que Deus abençoe a oração delas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Pai, Ele ama nos abençoar, mas Ele precisa que a gente mude de vida também. O próprio Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, poderão pedirem o que quiser e Deus lhes atenderá. Então, irmãos, nós precisamos estar com Jesus. Devemos mudar a nossa vida, a nossa postura. É claro que Deus pode nos abençoar como Ele já tem nos abençoado de forma graciosa. Mas se quisermos ter um relacionamento com Ele, se quisermos ser livrados do mal no dia da adversidade, precisamos andar com o Senhor, assim como Daniel. Amém? E o interessante é que além de Daniel ter sido livrado da morte através dos leões, Deus ainda honrou a fé de Daniel. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que o rei ordenou que todos aqueles homens que tramaram mal contra Daniel e todos os seus familiares fossem jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles foram destruídos pelos leões antes mesmo de cair no chão. E não somente isso,
Depois desse episódio, o rei Dário assinou um decreto ordenando que todo o seu reino reverenciasse o Deus dos exércitos, o Deus de Daniel. Olha que história maravilhosa, irmãos. Uma história de honra, uma história de misericórdia de Deus. E é por isso que o Senhor me pediu para te entregar essa mensagem hoje, porque eu sei que muitas vezes a gente se sente exatamente como Daniel, cercados de problemas que parecem leões famintos prontos para nos devorar. E talvez você esteja enfrentando uma doença hoje, um problema financeiro, um relacionamento complicado, um emprego estressante ou uma dor profunda que parece que ninguém te entende. Eu sei o que é isso porque eu já vivi nesse deserto, mas eu quero que você perceba algo interessante nessa história de Daniel. Deus não retirou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve com ele lá dentro daquele lugar terrível. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Às vezes a gente acha que se Deus estiver realmente conosco, Ele vai nos tirar dos problemas. Mas a verdade, irmãos, é que Deus promete que estará conosco, apesar das circunstâncias. Irmãos, enquanto estivermos aqui neste mundo caído, esse mundo contaminado pelo pecado, pela maldade do ser humano, nós estamos sujeitos a todo tipo de lutas. Mas nós nunca podemos duvidar do caráter de Deus, nunca podemos perder a nossa fé. E o próprio Jesus disse: neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu tudo por nós. Amém? E outra lição que você precisa aprender hoje é que Deus não tirou Daniel da cova dos leões imediatamente. Ele permitiu que ele passasse a noite lá, cercado de feras. Mas Daniel não foi devorado, irmãos. Deus estava com ele naquele momento difícil, naquele momento de escuridão. E eu fico imaginando que ele dormiu em paz, porque Deus trouxe a segurança. Deus mostrou para ele que aqueles leões não iriam devorá-lo. E da mesma forma você pode estar passando por uma situação que parece que nunca se termina. E você pode estar cercado de problemas por todos os lados. Mas Deus está com você e na hora certa Ele vai te honrar. A sua vitória vai chegar. Amém? E só mais uma coisa, Deus está aí agora com você nesse momento difícil. E além do milagre que você vai receber, além da vitória que Deus vai te dar, no final, aquelas pessoas que não acreditaram em você, elas vão reconhecer que o teu Deus é o Deus verdadeiro, o Deus fiel e justo. Irmãos, assim como aquele rei que era um rei idólatra, um rei que não servia ao Senhor, ele viu o que Deus fez na vida de Daniel e fez um decreto para que todos servissem ao Deus de Daniel. Então creia, meu irmão, que Deus vai te honrar. E existe uma promessa maravilhosa no Salmo 40, o versículo 3, que diz que muitos verão o que Deus fará na sua vida, e elas temerão e passarão a confiar no Senhor. Amém? Então creia nisso, as pessoas serão tocadas ao ver o grande livramento que Deus te dará. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã ou daqui a um bom tempo, mas uma coisa eu sei, enquanto você estiver nesse deserto, a presença do Senhor estará contigo para sempre. Amém? Então agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Se você não puder orar em voz alta, também não tem problema. A Bíblia diz que Ana orava silenciosamente e os seus lábios apenas se mexiam, porque ela estava amargurada, ela estava clamando ao Senhor. E mesmo sem ela orar alto, sem ela buscar com muito fervor, Deus atendeu o seu pedido, porque o que Deus está olhando é para a sua fé, para o seu coração. Amém? Então vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, meu Pai, nesse dia, porque muitos de nós estamos dentro da cova cheio de leões. Nós estamos enfrentando desafios, meu Pai, que parecem insuperáveis, situações que nos deixam com medo. Mas assim como o Senhor esteve com Daniel, nós sabemos que o Senhor está conosco também. Oh, meu Pai, nós te pedimos, livra a gente dessas provações, meu Pai. Tira a gente desse deserto. Mas ainda que isso não aconteça do jeito que a gente quer, no nosso tempo, nós estamos crendo aqui agora, Pai, que a Tua presença está no nosso meio, está no nosso coração. Nós podemos sentir o Teu cuidado, Pai, porque esta palavra falou muito com a gente hoje. Oh, meu Pai, transforma, Senhor, os nossos medos, as nossas incertezas em fé e as nossas dificuldades, meu Pai, em oportunidades de crescimento. Que mesmo diante dessa cova, desse vale, desse deserto, a gente possa testemunhar a nossa fé, crendo na Tua fidelidade e no Teu amor. Oh, meu Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós.
Senhor, o inimigo tem se levantado, Pai, mas é sempre para cair, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. Eu sei que muitos aqui, Pai, estão tendo dificuldades até mesmo de orar junto comigo, porque são tantas as batalhas, tantas lutas, mas eles estão aqui, Pai, firmes na rocha, buscando ao Senhor. E eu peço, meu Pai, honra a fé dos teus filhos, ó Deus. Dá vitória, Senhor. Traga bênçãos sem medida, bênçãos das regiões celestiais. Derrama sobre o teu povo, ó Deus. E nesse momento, meu Pai, eu estendo as minhas mãos. Eu abençoo cada homem e cada mulher. Essa pessoa que hoje está no fundo do poço, mas amanhã ela vai contar um grande testemunho. Pai, eu já te agradeço, Pai, porque muitos milagres eu presenciei. Eu tenho recebido muitos comentários, Pai, de pessoas dizendo que foram agraciadas, abençoadas. Pessoas, meu Pai, que estão aqui porque eu não falo de religião, eu falo somente de um relacionamento que nós podemos ter contigo. Oh, meu Deus, obrigado por esta porta e que cada vez mais as pessoas se unam para orar. Que essa porta não se feche, meu Pai, porque ela é tua. É o Senhor quem começou essa obra e o Senhor há de completá-la. Pai, venha trazendo também, Senhor, mais vidas e mais vidas que precisam ser curadas, transformadas. Pai, eu abençoo esta mulher que agora ora e chora na tua presença. Eu abençoo este homem, Pai, que agora está triste, abatido. E eu te peço, Senhor, honra a vida do teu servo, Pai. Esta pessoa que foi traída, Pai, e agora está se sentindo tão mal. É um vazio, é uma solidão terrível. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor está fortalecendo agora. Eu creio que a unção do Senhor repousa sobre o teu povo neste momento e que todo mal vai bater em retirada, de acordo com a nossa fé. E eu creio, meu Pai, que o milagre está chegando e o inimigo está sendo derrotado e perdendo as suas forças agora. Abençoa, meu Pai, esta família, esta casa, tudo que envolve a sua vida. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente,
para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor.
Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.